Flamengo apelão, torcedor. Pois é, vamos falar sobre isso, acerto com mais um jogador crava jornalista e o Gerson, Pedrão. Que história do Gerson é essa? Vamos falar sobre isso, várias outras notícias do Flamengo. Você que tá aí, dá aquela moral de sempre, pô. Se inscreva no canal, aciona o sino da notificação, deixa o teu like, se inscreveu, se não sim, deixa o like. Toca aí, meu parceiro e minha parceira. Tocou então bem comigo, rubro-negro. Vamos às notícias do Flamengo, meus amigos. E olha, eu vou ter que adotar esse tom um pouco menos eufórico, mais baixo, porque eu tô num hotel aqui, né? Tô na Europa, tô na Espanha. E senão, de repente, pode dar um problema aí. Eu não quero problema. Então, tem que adotar esse tom um pouco mais ameno. Ó, galera, o Vitão, zagueiro que o Flamengo contratou, já tem data para se apresentar no CT Ninho do Urubu e vai se apresentar antes dos jogadores, né? A gente até debateu essa possibilidade no vídeo da tarde de ontem e vai se confirmar, o Vitão vai voltar antes, vai se representar antes no dia 9 de janeiro, torcedor, tá? Quando irá no CT Ninho do Urubu. O zagueiro realizou exames na parte da manhã de ontem, na terça-feira, e já retornou para suas férias no Nordeste. Isso acontece porque o Vitão estava no Inter, o Internacional só jogava o Campeonato Brasileiro ali, num desespero, numa areia movediça para a segunda divisão, acabou se salvando no final, mas mesmo o Inter, ele entra de férias no dia 7, né? Então, no dia 9, o Vitão já deve compor o elenco do Flamengo e quem sabe aí, né, até de repente ser utilizado, né, pelo técnico que vai comandar lá os garotos da base nas primeiras, né, embrionárias rodadas do Campeonato Carioca, dia 14, enfim, outras rodadas que o time do Flamengo não vai jogar, só dia 12, né, o time do Flamengo profissional ele se apresenta, né? Então vai ter essa demora aí. Agora, rapaz, um fato que me chama muita atenção e pode me chamar de chorão, pode me chamar disso, de aquilo. O Botafogo, meus amigos, simplesmente sofreu um transfer ban da FIFA e está impedido de registrar jogadores, de contratar e registrar jogadores. Porque em função de uma dívida que eles contraíram na contratação da Almada junto ao Atlanta United em 2024. E aí você, mas o que o Flamengo tem a ver com isso? O que tem a ver é que o Flamengo precisa, já está brigando, mas brigar ainda mais para que um fair play financeiro que abarque o contexto do futebol brasileiro seja aplicado. Porque, cara, isso se chama doping financeiro. Eles contrataram um jogador que foi decisivo para o Botafogo e sem ter dinheiro para pagar esse jogador e agora estão com o pires na mão, tá? Porque o Atlanta United tem direito a receber o valor integral do Thiago Almada e sem parcelamento. Terá que ser o valor à vista que o John Textor vai ter que pagar pelo Thiago Almada, né? Enfim, cada vez mais se afundando aí o Botafogo. É o que eu falo, cara. Ninguém no futebol brasileiro quer tomar um remédio amargo que o Flamengo tomou, né? O Flamengo teve que se teve que vender, né, devolver, aliás, o Wagner Love na época, que era um jogador importante para o Flamengo. O Flamengo demitiu, mandou embora o Dorival Júnior porque o salário do Dorival Júnior à época não estava compatível com o que o Flamengo poderia pagar, né? O Flamengo teve que contratar jogadores do 15 de Piracicaba, do Mojimirim, como foi o caso do Hernani Brocador e do Paulinho, que deu até certo no Flamengo, deram até certo no Flamengo. Entretanto, eram jogadores ali mais humildes, sabe? Não eram grandes jogadores. Agora o resto não. O resto quer atalho, quer milionário, quer mecenas, quer, sabe,
um anabolizante financeiro, digamos assim, né? É algo sintético, não é algo que foi trabalhado organicamente dentro do clube para o longo prazo o clube se reestruturar financeiramente, aí sim, para ele dar posteriormente dar passos à frente, tá? Uma outra coisa que me chama muita atenção, cara, é que, sinceramente, eu acho uma burrice essa ideia que querem implementar, não no futebol brasileiro, no futebol mundial, que foi até a ideia do Arsène Wenger, né? Técnico lenda histórico do Arsenal, que hoje está à frente aí de um dos departamentos importantes da FIFA, da International Board, enfim, algum desses órgãos, e a FIFA avalia uma possível mudança na regra do impedimento, pessoal. Por exemplo, para um impedimento ser marcado, o jogador precisa estar bem à frente do oponente. Para o impedimento não ser marcado, ele precisa estar na mesma linha que o adversário. Cara, tá. O que seria estar bem à frente ao oponente? Qual que seria o critério disso? Ou seja, um impedimento, que é uma coisa objetiva, né? Ou tá ou não tá, viraria subjetivo. E, cara, tudo que tem de subjetividade no futebol, uma interpretação de uma falta, uma interpretação de um pênalti, uma interpretação de um toque na bola com a mão, gera caos, gera problema. E nem com o VAR essas situações são resolvidas. O impedimento não. Por mais que no futebol brasileiro a gente não tenha o semiautomático, mas teremos no próximo ano, e de vez em quando a gente pode achar que errou ali no momento do frame do passe, mas com o semiautomático, cara, não interessa. É objetividade. Tá um pouquinho da testa na frente, impedido. Não tem essa história. Meu irmão, vai ser uma cagada que vai acontecer terrível pro futebol, na minha opinião. Terrível. Então espero que essa proposta aí realmente ela não passe. Ah, mas aí, Pedrão, aí vai entrar na questão de discutir. Ah, Pedrão, mas aí o quão de vantagem tá levando o adversário um pouquinho à frente, cara. A questão não é essa, a questão que você vai tirar de uma seara que é objetiva para jogar na subjetividade. Aí, meu amigo, ferrou de vez, entende? Pessoal, o River Plate formalizou o interesse pela contratação do lateral esquerdo do Flamengo uruguaio, Matias Vinha. O jogador teve pouco espaço no ano de 2025, a gente já tinha comentado aqui no canal o interesse, mas de uma forma embrionária, inicial, do River Plate, e agora o River Plate, de fato, faz um contato com o Flamengo para tentar tirar o Matias Vinha do Mengão. O Vinha quer ter mais chance na próxima temporada, o Flamengo não se opõe a negociar, tá? Tanto o Flamengo quanto o jogador não se opõem a fazer essa mudança de áreas no caso do Vinha, e o Flamengo a venda inicialmente. Ele também despertou interesse do Besiktas, da Turquia. O contrato com a equipe rubro-negra é válido até o final do ano de 2028. O lateral busca mais chance no Flamengo, só que são 3 laterais esquerdos, né, cara? Daí é realmente muito difícil, né, que você tenha ali os 3 jogos, por mais que mas tem muito jogo, Pedro. Cara, mas é inviável. Mesmo essa insanidade do calendário do futebol brasileiro, é inviável você ter 3 laterais, tanto direito quanto esquerdo. Acho que é bom você, terceiro lateral, ser um garoto ali da base, sabe? Vai entrar de vez em quando ali. Agora, um cara formado já como o Vinho, o cara não vai querer ser terceiro reserva. Acho melhor
negociar, mas não nas condições que o River Plate, né, inicialmente queria. Que é empréstimo, com opção. Não, meu amigo, o Flamengo aceita vender, aceita negociar, mas só se for em definitivo. Inclusive, já há jornalistas, como por exemplo o Renan Moura, do Fute Globo CBN, que traz a informação que o Vinha será negociado com o River Plate em 2026, tá? Ele deve ser negociado. O River Plate postulando um empréstimo e o Flamengo insistindo aí pela situação da venda, né, direta do jogador, beleza? Pessoal, não sei se vocês estão acompanhando esse documentário aí do Palmeiras, tal de Acesso Total, engraçado pra caramba, né, rapaz, ver ali o que foi falado nos vestiários, nos pós-jogos, nos pré-jogos ali. A Globo teve acesso total, é o nome da série, Acesso Total. E o Abel Ferreira, você lembra quando ele deu aquela declaração em relação ao Campeonato Brasileiro? O campeonato está entregue, muita gente, inclusive eu, achei que era uma estratégia dele, viu? Achei que, ele tá falando isso aí pra tirar o peso do Palmeiras. E não era não, rapaz. Dentro do vestiário, internamente no Palmeiras, ele falava a mesma coisa. Acho até que é inexplicável um treinador largar o campeonato do jeito que largou, mas também não perdeu o campeonato porque largou. O Flamengo impôs as condições para que o Palmeiras largasse o campeonato, né? Porque do outro lado da Dutra, né, Rio de Janeiro, São Paulo, se debate muito de que o Palmeiras perdeu para ele mesmo. A própria Leila falou isso, o que não é verdade. Foi incompetente, foi, mas perdeu por mérito do Flamengo, tá? Pessoal, o negócio é o seguinte, mais uma vez, gente, continuam disseminando essa história nas redes sociais. Eu vou ler a frase inteira aqui, até para não, continuar acontecendo isso. Circulou nas redes sociais que o Pedrinho BH, presidente do Cruzeiro, teria afirmado o seguinte: se eu vender os meus bois da roça lá, eu compro o Flamengo. Gente, isso não aconteceu. Teve jornalista sério, jornalista de grande veículo de comunicação, veiculando essa informação. Isso não é verdade. Não acreditem, pessoal. Tá muito. O que é ótimo, soltar aspas lá do fundo. Na minha própria rede social eu faço isso, mas, cara, verifica. Não cai de cara numa fake news dessas, tá? Senão vai lá xingar o cara e coisa e tal, e não tem nada a ver. Pessoal, o Cosme Rimoli, que é do R7 Sports, trouxe uma informação que, com todo respeito ao colega, eu não tenho, verifiquei algumas fontes do Flamengo que me passaram que, olha, não existe isso. Mas caso existisse, para mim seria um absurdo. Por quê? O Flamengo quer o Caio Jorge, isso daí é sabido por muitos. Caio Jorge já deu sim ao Flamengo. E aí muita gente fala assim, pô, Pedrão, mas tem que ter o sim do Cruzeiro. Sim, lógico, evidente, tem que ter o sim do Cruzeiro, o Flamengo está negociando. Mas saiu uma informação que o Flamengo estaria disposto a oferecer 35 milhões de euros, mais o Cebolinha, mais o Vinha pelo Caio Jorge. Gente, se confirmando essa informação, para mim é um completo absurdo. Porque, veja, o Flamengo, à época, contratou o Cebolinha por 10 milhões de euros. O Vinha chegou perto disso. Isso daí daria mais que 50 milhões de euros pela contratação do jogador.
O que para mim beira a insanidade e a irresponsabilidade. Eu não tô jogando isso nas costas da diretoria do Flamengo, até porque é uma informação extraoficial. Pra vocês terem uma ideia, essa negociação de nível time grande da Europa, cara. A Roma, tudo bem, hoje não está entre os maiores vencedores, mas é um clube tradicional da Itália. A contratação mais cara da história da Roma é de 40 milhões de euros. O Flamengo estaria esticando esse leque para uma contratação de mais de 50. Gente, não dá. Não dá. Sobre Gabriel Brazão, tá? O Flamengo cada vez mais avança pela contratação do goleiro santista, inclusive já há alguns jornalistas apontando que o Flamengo que o Brazão já se acertou com o Flamengo e o Santos fica por detalhes para concluir a venda do goleiro para o Flamengo. Gente, eu não tenho informação. Entrei em contato com algumas pessoas, falaram que sim, de fato, estão avançando, mas agora, referente ao acerto, ainda está distante. Não tem informação do colega aqui, mas eu tenho que dar, que é o Davi Chinaglia, né? Ele que cobre o Santos de perto, é lá de São Paulo, e traz essa informação que o Brazão se acertou com o Flamengo e em relação ao Santos fica por detalhes para concluir a venda. Vai lembrar que o Santos vive uma crise financeira, é até paradoxal isso, porque como é que pode um time que vive uma crise financeira ter Neymar, ter Rolise, jogadores caros, né? O Neymar, então, por mês ganha muito dinheiro no Santos, né? Enfim, vamos ficar atentos aí às cenas dos próximos capítulos. Pessoal, o John Arias, frente às informações que chegam ao Brasil sobre um possível retorno dele para o futebol sul-americano, o Flamengo tem interesse, o Palmeiras tem interesse, o Fluminense tem interesse também. Ele disse numa entrevista para o Fred Caldeira o seguinte: a prioridade no Brasil sempre é o Fluminense. É um clube que eu e minha família temos carinho, consideramos nossa casa. Claro que não depende apenas de mim, depende do Fluminense, do clube. Mas meu momento é aqui, meu presente está aqui, então estou 100% focado em fazer coisas boas aqui, fazer o melhor, porque sei o jogador que eu sou e o que eu posso fazer hoje. Gente, isso não significa que ele não vá para o Flamengo. Vou te dar exemplos. O Gerson, antes de ser contratado pelo Flamengo, na primeira vez, ele falava a mesma coisa. Foi a jogos do Fluminense com a camisa do Fluminense. O Luiz Henrique, né? Que era do Fluminense. Não, só joga no Fluminense, coisa e tal. Foi pro Botafogo. O Paulo Guerreiro, no Brasil, só joga no Corinthians. Jogou no Flamengo, jogou no Inter, jogou no Avaí, eu acho também, né? Tem vários outros exemplos. Rapaz, esse pai do Gerson é uma figuraça, viu? Ofereceu o Gerson pro Flamengo, tá? E o Boto sequer respondeu ele no WhatsApp. Então, se eu critico o José Boto em alguns pontos, aí tem que elogiar. Aí tem que elogiar e espero que o Zenit, de verdade mesmo, segure o Gerson até o final de contrato dele lá. Porque, cara, é inacreditável. E não tem nem que responder mesmo. Sabe? Não tem nem que responder. Se inscreva no canal, assina o sininho da notificação, deixa o teu like, tamo junto, Saudações Rubro-Negras.